Quem vai ajudar a gente a entender o que representam essas medidas anticorrupção aprovadas pela Câmara é o advogado e professor universitário Arthur Scatolini. Boa noite, Arthur, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado pela oportunidade. Arthur, o Procurador-Geral da República disse que essas 10 medidas contra a corrupção não existem mais porque foram totalmente desvirtuadas na Câmara. Você concorda com isso? Eu queria começar ponderando que, de origem, eu já me colocava contrariamente a como elas estavam. Me parece que qualquer medida contra a corrupção que não parta de alguns pressupostos um tanto quanto consistentes, digo, onde as coisas começam, como elas se desenvolvem, a gente precisa entender isso com calma e tipificar simplesmente, criar crime, aumentar a punição, impedir prescrição, incentivar delação. Isso nunca resolveu corrupção em lugar nenhum do mundo. Isso tem que estar muito claro, né? De certa forma, hoje a gente vive num momento em que tem pessoas que tem uma euforia quando alguém é condenado. Isso não é uma coisa que é minimamente interessante para o Estado de Direito. É importante a gente observar que onde as coisas aconteceram dessa forma, eu não estou falando de países subdesenvolvidos, estou falando da Itália, estou falando da inspiração do juiz Sérgio Moro, que é, de certa forma, quem causa essa comoção toda, as coisas na sequência foram mal. Por quê? Porque não é destruindo que a gente consegue construir nada. Sim. A gente precisa identificar o problema e o direito penal, de certa forma, ele existe para separar as condutas muito graves daquelas condutas que eventualmente se praticam no dia a dia. Aqui um exemplo que pode ajudar bastante gente a compreender. Violação de correspondência é crime. Agora, se eu e meu pai recebemos uma carta do mesmo banco, moramos juntos e de repente eu, por engano, pego a dele e abro, será que isso é uma conduta criminal? Uma conduta passível de me colocar na cadeia? Então, assim, a gente precisa entender como é que as coisas estão. E essas medidas aprovadas no afogadilho, independentemente de serem medidas que eventualmente até poderiam surtir efeitos interessantes, aprovadas em momentos de comoção, elas normalmente acabam não levando a gente a lugares interessantes. Uma das questões polêmicas que foi criada em torno da possibilidade de punição de magistrados e integrantes do Ministério Público por crime de abuso de autoridade, né? Os procuradores da Lava Jato disseram que podem renunciar se essa proposta for sancionada. Quem apoia a medida, no entanto, diz que todos são iguais perante a lei. Como você avalia essa questão? Eu acho que é extremamente importante que a gente conheça os sistemas de responsabilização, que a gente discuta os sistemas de responsabilização. Agora, de novo, isso não pode vir por uma emenda que aparece no final da tramitação de um projeto de lei. É a mesma coisa. Sou a favor da responsabilização, é evidente que sou. E vou dizer, ainda que isso venha no contexto de uma manifestação acalorada, né? De alguém que diz, olha, está desfigurado, eu vou renunciar, eu que sou o salvador da pátria, não vou mais salvar a pátria se o jogo for desse jeito. Não é bobagem. Sim. Com perdão da linguagem absolutamente clara, isso não é isso é uma chantagem política mais do que qualquer outra coisa. Porque, no fim e ao cabo, a gente tem que discutir a responsabilização desses agentes, porque é extremamente sério imaginar, por exemplo, que eles podem processar alguém de maneira não cuidadosa. Então, imagina aqui a seguinte situação, olha, você está sendo processado por 10 crimes. E aí a gente vê, às vezes, a partir da inicial, que esses 10 crimes são absolutamente incompatíveis com a descrição dos fatos que estão na própria peça do Ministério Público. Sim. A mesma coisa com ações de improbidade. Então, diante de uma situação como essa, às vezes as pessoas ficam com mês bloqueados, às vezes isso dá uma repercussão extremamente grave na vida pessoal, às vezes isso repercute para a vida de filhos, às vezes isso repercute de maneiras muito incontroláveis. Sim. Não vai ser responsabilizada a pessoa que fez isso. A gente vai dizer, não tem problema, afinal de contas ele era uma pessoa boa que errou dessa vez. Ora, todo mundo que comete um crime é uma pessoa boa para alguém que errou uma vez. Aí por que o erro do promotor é um erro que a gente fala assim, esse erro aqui é um erro que é de uma pessoa boa. O erro do advogado não é um erro de uma pessoa boa. O erro do médico não é um erro de uma pessoa boa. Sim. O erro do político não é um erro de uma pessoa boa. A gente não pode viver numa sociedade que tenha erros e erros.
né? Você fez um paralelo anteriormente sobre essa medida que foi aprovada e a PEC 55, que também foi aprovada ontem, né? Que é consertar nos lugares errados. Você acha que é um pouco disso? Faz esse paralelo para a gente. Eu acho que a lógica é rigorosamente essa. Às vezes a gente tem objetivos que são objetivos nobres e inquestionáveis. Eu acho que ninguém em sã consciência vai ser contra que a gente combata a corrupção, como ninguém em sã consciência vai ser contra que a gente tenha limites para gasto público. A questão que precisa ser enfrentada é que a construção desses limites tem que acontecer de maneira conscienciosa. Então, no VT aparecia um parlamentar falando, olha, quando a gente discute a aplicação de teto constitucional de vencimentos para magistrados e membros do Ministério Público, a gente não está falando contra a igualdade. Agora, o fato é o seguinte, eles recebem muito frequentemente acima do teto. Isso é uma coisa que tem um impacto extremamente grande com o gasto. A questão é a seguinte, onde é que está o gasto? O gasto que corrompe a conta pública, o gasto que faz com que a gente não tenha dinheiro para aplicar em educação, saúde. Será que é simplesmente congelando que a gente vai fazer ou a gente tem que enfrentar a qualidade do gasto? Tem uma discussão muito mais séria, muito mais inteligente, que diz respeito aos gastos inerciais. Existe uma série de gastos, entre elas os salários. E aí não são só os salários dos promotores, dos membros do Ministério Público, é o salário do funcionalismo de maneira geral, que cresce inercialmente. A questão é, como é que a gente enfrenta isso? Porque todo mundo também quer ter um funcionalismo gabaritado. Claro. Agora, como é que eu tenho um funcionalismo gabaritado se eu não remunero adequadamente? Claro. Então, essa equação tem que ser discutida com a sociedade. Então, a sociedade quer um médico bom. Veja, para usar exemplos que circularam na mídia, né? Os médicos do Mais Médicos recebiam R$10.000 por mês e as entidades médicas, não, isso é uma escravidão. Sim. Na verdade, essa PEC 55 mostra que o corte não pode ser em saúde e educação, então é realmente... Não, e o corte não pode ser feito desse jeito, o corte tem que ser um corte qualitativo. Sim, e discutido com a sociedade, é claro. Exatamente, porque em algum lugar vai bater, não Claro. tem corte que... Sim. Arthur, muito obrigada pela sua presença aqui no seu jornal. Eu que agradeço pela oportunidade. Até a próxima.